Saudações, pessoal. Eu sou o Caio, o seu amigo prolixo da internet. E hoje o que eu mais quero ser é prolixo mesmo. Talvez não tão longo, porque o tempo é precioso. Mas eu queria falar novamente de Crime e Castigo. Só que esse vídeo ele contém um alerta de spoiler. É perigoso caso você queira realmente encontrar com o livro, porque eu vou falar um pouco das minhas impressões. Como eu já havia dito, Raskolnikov era um estudante de direito que abandona o curso, muito em parte pela falta de dinheiro mesmo, mas era extremamente inteligente. Por essa inteligência, ele passa a se sentir superior. Se sentindo superior, ele precisa provar essa realidade. Tal qual os grandes homens do passado, que venceram os valores morais, atravessaram o muro da normalidade humana, ele ansiava por fazer isso. Talvez a gente possa dizer que ele ansiava por provar que era seu próprio Deus, acima de todas as outras pessoas. Raskolnikov, então, planeja um crime e executa. A vítima, uma velhinha que emprestava dinheiros a juros com penhora. Ele, na desculpa de penhorar um bem, de pegar algo emprestado, vai até ela. Estando lá, leva uma machada escondida no sobretudo e mata a velhinha a machadadas. A sua irmã, que também estava no apartamento, não era planejado também, é morta. Então, temos duas pessoas, duas irmãs de idade avançadas, mortas por um rapaz que objetivava provar um ponto. Ele rouba todos os bens de fácil transporte que ele encontra na casa, consegue sair sem ser visto e encontra o esconderijo perfeito. Mas há algo extremamente curioso. Raskolnikov não parece ser tão mau assim. Vemos, pouco depois, a sua doença inexplicável. Ele não se acha errado. Ele não se entende como alguém que comete um crime no sentido mais puro. Mas mesmo assim, ele adoece, definha, perde a alegria pelo mundo. Ele mantém somente os seus amigos que eles resolvem não abandoná-lo. Um rapaz mais simples, fazendo o possível para sobreviver. Um outro amigo médico riquíssimo, mas que ia com frequência até a casa dele, que não é nada mais, nada menos que um muquifo. Ele morava no único cômodo, um pequeno sofá, uma lareira e uma mesa. Eram os únicos móveis do quarto de Raskolnikov. O detalhe é que ele havia roubado muito dinheiro, mas permanece, não faz uso. O dinheiro que ele tinha era de sua mãe, que esforçava para pagar o seu sustento e sua faculdade, que ele não mais cursava. Mas Raskolnikov não parece tão mal assim. Um dia conhece um homem bêbado e resolve ajudá-lo. Logo depois ele morre. E qual a primeira atitude de Raskolnikov? Bancar o velório do morto. Que curioso, não? O homem que mata duas velhinhas, subtrai os bens, se compadece de um morto sem valor nenhum. Isso é de uma maravilha, de uma potência, ele se torna um benfeitor. Aí você observa e diz, Raskolnikov não é tão mal assim. Com o passar do tempo, a enteada mais velha deste homem passa a se apaixonar por ele.
Era uma prostituta. Mas o curioso é que ela parece ser o tipo de prostituta devota. Pelas circunstâncias da vida, ela não se vê em outra opção além de vender o seu próprio corpo. Mas entende que isso é algo reprovável. Mas ela também é uma mulher que nós podemos chamar de fiel, que anseia por Deus apesar das circunstâncias que se encontra, que acredita na verdade das Escrituras. Mas Raskolnikov não é esse tipo de homem. Não é um religioso. Afinal, ele buscara provar que era seu próprio Deus. É certo que ele não aceitaria Deus algum. A história anda, decorre, somos apresentados a diversos personagens, inclusive a mãe e a irmã de Raskolnikov, mas o que talvez se torne o outro personagem mais impressionante é o nosso juiz de instrução. Este homem passa a interrogar Raskolnikov e observá-lo como suspeito, apesar de nenhuma evidência, baseado somente no seu instinto. Chega a oferecer para Raskolnikov, sem prova alguma, de que se ele se entregasse, haveria uma pena muito mais branda. A história decorre, Raskolnikov se sentia cada vez pior em decorrência do seu próprio crime, não reconhecendo isso como um problema, mas ainda se sentia cada vez pior. Raskolnikov se sentia cada vez pior também pelo juiz de instrução, uma espécie de delegado naquele contexto da Rússia. Se sentia cada vez pior. E num dado momento, ele resolve se entregar. Por influência desta moça, que se torna então sua amiga, à força. Essa que lhe devotava amor, ele devotava algum nível de respeito que nem mesmo entendia. Então, o juiz de instrução, esse personagem que nos encanta no decorrer da obra, apesar de ser uma espécie de antagonista, cumpre a sua palavra. Então, diante de um homem que busca ser seu próprio Deus, vemos um homem que é um homem. O antagonista é simplesmente um homem que faz o seu trabalho. E que faz muito bem, diga-se de passagem, e que cumpre com a sua palavra. Raskolnikov, então, recebe uma pena um tanto quanto mais branda sobre a justificativa de problemas neurológicos ou problemas mentais. Ele vai para a Sibéria, isso já no anexo do livro, né, no prólogo, que são 2 capítulos. Ele vai para a Sibéria e esta moça segue com ele. Chegando naquele lugar, no tempo que ele passa, ela passa a devotar a ele um amor tão puro, a tentar encontrar com ele, a presenteá-lo com a Bíblia e visitá-lo todos os dias no seu trabalho, porque viviam numa espécie de regime semiaberto. O amor dela é tão puro que ele passa a se convencer que talvez exista sim algo maior. Ele começa a perceber que se há alguém tão puro, alguém tão profundo, alguém que me devota tamanho amor sem eu ter merecimento algum, talvez eu tenha do que me arrepender. No fim, Crime e Castigo é sobre como o amor de uma prostituta pode convencer um assassino do seu crime. E, acima de tudo, convencer de que talvez haja sim um Deus no céu. Crime e Castigo nos lembra que talvez o maior testemunho do Evangelho não seja o grande conhecimento sobre tudo, mas que, apesar de nossas falhas, que o nosso amor seja total e completamente sem limites. Que isso chegue ao seu coração. Que Crime e Castigo seja uma grande parábola de que o nosso coração pode até ser mau, mas que Deus nos ama sob uma medida total e completamente incalculável.
que nós entendamos o peso do que fizemos. Não pelo medo de sermos punidos, mas pelo amor que nos é devotado. E é isso. Vocês ficam com Deus. Obrigado.